Eu saúdo a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 16. O Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 ao 8. De antemão, eu quero agradecer o privilégio de poder aqui estar nesta manhã de hoje, participando deste culto, recebendo da bênção que o Senhor de antemão preparou a todos que aqui estão. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sanoval, nossa irmã Sônia, e por essa igreja local que me tem abençoado com esta bênção, a bênção de tomar o lugar a este púlpito e, em nome de Jesus, transmitir ao coração dos irmãos, dentro das nossas limitações, uma palavra que, tenho certeza, vai trazer bênção às nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. O Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 16, versos 1 a 8, diz assim. Eu estou utilizando aqui a edição revista e atualizada. Verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Em um momento em que muitos preferiam se esconder por conta do risco, estas mulheres, estas Marias, se expuseram ao perigo, porque elas tinham firmemente o propósito de honrar ao Senhor. Elas decidiram priorizar honrar ao Senhor. Elas compraram aromas e elas se dirigiram ao sepulcro com o propósito de prestar ao Senhor a sua última homenagem. Elas desejavam embalsamar o Senhor. Então, em um momento em que muitos se escondiam por causa do risco, porque a morte do Senhor Jesus desencadearia naturalmente uma perseguição contra aqueles que eram os seus discípulos, mas eis aqui estas mulheres estão em público, elas estão se expondo ao risco, porque elas assentaram no coração o propósito de priorizar, honrar ao Senhor. E porque elas priorizaram honrar ao Senhor, quando chegaram no sepulcro, elas ficaram surpreendidas porque viram que a pedra que servia de porta para aquele sepulcro lavrado na rocha já estava removida. E mais, elas receberam da parte de um anjo do Senhor a informação privilegiada de que o Senhor já havia ressuscitado. E receberam ainda a incumbência de marcar com os discípulos do Senhor um encontro de bênção e de restauração. O anjo disse a elas: vai lá, fala com os discípulos e fala com Pedro, olha, podem se dirigir para a Galiléia, porque como o Senhor já havia adiantado a eles, lá eles haverão de o encontrar. Então, nesta manhã de hoje, o Senhor, o Espírito Santo, através desse texto sagrado, nos chama para essa tomada de posição. Sim, por vezes é perigoso priorizar, honrar ao Senhor, porque isso implica a nos expor a um risco pelo qual a maioria das pessoas não querem passar. Era um tempo de perseguição, era um tempo em que as pessoas estavam atemorizadas, estavam assombradas, elas não sabiam quais seriam os desdobramentos daquele evento, da morte de Jesus. Mas elas, contrariando toda a lógica,
natural, se expuseram ao risco e se colocaram nesta atividade santa de priorizar, honrar ao Senhor. Quem prioriza honrar ao Senhor, tem o seu caminho desembaraçado, recebe notícias de primeira mão e recebe autoridade para, da parte do Senhor, marcar com os demais um encontro de bênção e de restauração. A prioridade, meus irmãos e minhas irmãs, é honrar. E honrar é reconhecer a dignidade, é fazer passar adiante. Quando você está em um lugar, em um recinto, e você chega, você percebe a presença de alguém que tem maior idade, então você honra aquela pessoa, cedendo a ela o seu lugar. Assim acontece no metrô, assim acontece no ônibus, assim acontece em qualquer lugar onde se prioriza honrar. Honrar é ceder a vez, honrar é permitir que este tal passe adiante. O nosso Senhor é digno. O nosso Senhor é merecedor da nossa honra. Aleluia. Priorize honrar ao Senhor, porque há bênção nisso. Em primeiro lugar, quem prioriza honrar ao Senhor tem o seu caminho desembaraçado. Veja, se reúnem ali algumas poucas mulheres. Mulheres que, por conta da sua limitação, pelo fato de serem mulheres, limitação no sentido de força física, mas elas, não obstante serem quem são, elas priorizando honrar ao Senhor, tomam uma atitude, mesmo sem saber se conseguirão dar o seguinte passo, porque elas sabem que a porta do sepulcro no qual o corpo de Jesus havia sido depositado, existia ali, servindo de porta, uma grande pedra, grande e pesada pedra, e no coração dela elas vão discutindo, elas vão comentando uma com as outras: quem nos removerá a pedra? A nossa disposição, o nosso desejo, o nosso primeiro passo é honrar ao Senhor, mas será que nós seremos capazes de cumprir o intento do nosso coração? Quem prioriza honrar ao Senhor tem o seu caminho desembaraçado. O próprio Deus intervém, o próprio Deus age, o próprio Deus envia alguém adiante para desfazer o empecilho, o embaraço, para remover o monturo, o entulho, para promover caminho, para pavimentar um caminho. Você é frágil, você é pequeno, você é limitado, mas se você priorizar honrar ao Senhor, Deus irá adiante de você, preparando o seu caminho. Poucas são as nossas forças, os nossos recursos são tão limitados, mas quando nós priorizamos honrar ao Senhor, o próprio céu se move para nos beneficiar. Honre ao Senhor, passe o Senhor à frente, ceda o seu lugar ao Senhor. Você poderia, eu também poderia estar em outro lugar aqui nesta manhã de hoje. Poderíamos estar descansando, passeando, poderíamos estar cuidando de coisas que seriam do nosso interesse. Mas, por um momento, nós nos esquivamos dos nossos próprios interesses e decidimos priorizar, honrar ao Senhor. Enquanto você está aqui honrando ao Senhor, o Senhor está lá desembaraçando o seu caminho. Busque honrar ao Senhor em tudo quanto você faz. Busque honrar ao Senhor no seu casamento. Busque honrar ao Senhor nas suas atividades estudantis. Busque honrar ao Senhor nas suas atividades econômicas, comerciais, lá no seu trabalho. Busque priorizar, honrar ao Senhor. Faça tudo o que você fizer para louvor e glória de Deus, e Deus então irá desembaraçar o seu caminho. Elas se expuseram ao risco. Muitas, a maioria das pessoas estavam dentro de casa, as portas fechadas, com medos, atemorizadas. O que vai suceder no dia de amanhã? Mas estas mulheres se colocam em público e elas decidem honrar
ao Senhor. Honre ao Senhor, ainda que isso seja um pouco perigoso. Honre ao Senhor, ainda que isso implique a fazer com que você venha a ser alvo de críticas, alvo de perseguições. Honre ao Senhor entre os seus familiares. Honre ao Senhor entre os seus colegas de trabalho. Honre ao Senhor onde você estiver. Isso trará a você uma maior exposição. Vão te criticar, vão te perseguir, vão tentar até te prejudicar, mas priorize honrar ao Senhor, e Ele irá desembaraçar o seu caminho, enquanto elas rumavam ao sepulcro com o propósito de ali prestar ao Senhor aquilo que seria a última homenagem delas, pelo menos na mentalidade delas. Elas chegaram lá e ficaram surpreendidas, porque a grande e pesada pedra já havia sido removida. Você tem tentado resolver uma questão, você tem, batido a cabeça na parede aí, ou quem sabe até na porta, como que tentando fazer com que isso faça com que a porta se abra. Existe algo embaraçado, existe algo, um caminho bloqueado, existe algo que você vai e toda vez você tem que recuar, e a resposta que você dá aos seus é negativa, não deu certo mais uma vez. Mas se você fizer passar o Senhor adiante, se você ceder a sua vez a Deus, se você, em lugar de querer resolver com as suas próprias mãos, você se voltar para as coisas do Senhor e priorizar honrar ao Senhor, o próprio Deus vai intervir em teu favor, e esta questão que para você tem sido tão difícil de resolver, será resolvida, e nisso será honrado o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Quem prioriza honrar ao Senhor tem os seus caminhos desembaraçados e se vê livre de grandes preocupações. À medida que elas caminhavam, elas diziam umas às outras: o que vai ser, hein? O que vai acontecer? Quem nos removerá a grande pedra? Quem nos removerá a rocha? Deus tem ouvido o que você, esposo e esposa, tem comentado no interior do lar de vocês. O que sucederá? O que vai acontecer? Está fechado, não há quem abra. O nosso Deus, Ele tem poder para abrir o caminho. O nosso Deus tem poder para abrir essa porta. Porta esta que, uma vez por ti passada, será de instrumento para a louvor e glória do nosso Deus. O nome do Senhor será ali honrado. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Eu já tentei 1, 2, 3 vezes, eu acho que não está dentro da vontade de Deus. Deus está nisso sim. Deus tem um propósito nisso sim. Insista, persevere, mas faça diferente. Priorize honrar ao Senhor, e a porta por si só se abrirá. Você já teve uma experiência semelhante a esta? Tentou uma, tentou duas, tentou 3, se estressou, ficou bravo, brigou com o atendente, não, eu vou te processar, se inquietou e nada aconteceu, porta fechada, porta cerrada, caminho impedido, embaraçado, não flui, não acontece, a gente fica nervoso e briga em casa. Fui lá tentar resolver, olha, você não está me ajudando, você não está fazendo a sua parte, olha, assina logo esse papel. Que você, esposa, que você, lar, família, se voltem para honrar ao Senhor. Porque quem prioriza honrar ao Senhor tem o seu caminho desembaraçado e se vê livre de grandes preocupações. Aí então a cogitação: quem vai remover a pedra? O que vai acontecer quando a gente chegar lá? Isso aí é removido do nosso coração, e em lugar da preocupação e até da murmuração, que é um desdobramento da preocupação demasiada, em lugar da murmuração se
se ouvirá dos teus lábios ações de graça. Deus está à nossa frente, Deus está tomando conta. Nós já fizemos tudo quanto estava em nossas mãos. Quer saber? Em vez de ficar batendo cabeça, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, né? Não é assim que o pessoal diz? Em vez de ficar brigando, eu vou louvar a Deus, eu vou honrar ao Senhor, eu vou passar os interesses de Deus adiante dos meus interesses, eu vou honrar a Deus, eu vou ceder a Deus a minha vez. E tenha certeza que enquanto você estiver aos pés do Senhor, Deus estará em pé, lutando as tuas lutas, fazendo as tuas guerras. Quem prioriza honrar ao Senhor em primeiro lugar, tem o seu caminho desembaraçado, se vê livre de grandes preocupações e é aliviado do grande peso. Estas mulheres sabiam da limitação das suas forças, e elas diziam na sua cogitação: quem nos removerá aquela grande pedra? Estava para além da capacidade de realização delas. Existe um fardo pesado sobre os seus ombros, existe um peso que você se dispôs a carregar, mas é um peso que está para além da sua capacidade. Esse peso não é para você carregar, esse peso é para o Senhor carregar. Priorize honrar ao Senhor. Você não tem forças de carregar toda a sua família nas costas? Coloca a tua família aos cuidados do Senhor. Entrega para o Senhor. Confia nas mãos do Senhor. Aquieta o seu coração. Você já falou, já aconselhou, você já até brigou e nada resolveu. Volte-se para Deus, honre ao Senhor e entregue este grande peso nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Talvez você esteja até orando: Senhor, aquele coração é como uma grande pedra que não se pode mover, mas não há grande pedra que o Senhor não possa remover. Priorize honrar ao Senhor, porque existe uma grande pedra na porta de um coração que Deus está removendo. À medida que você prioriza honrar ao Senhor, o Senhor trabalha naquela grande rocha. Quem crê nisso, diga amém. É a mão do Senhor, é o trabalho do Senhor, é a obra do Senhor. Priorize honrar ao Senhor. Quem prioriza honrar ao Senhor tem o seu caminho desembaraçado, se vê livre de grandes inquietações, preocupações e se vê aliviado de grande peso. Fica livre em nome de Jesus deste grande peso. Fica livre em nome do Senhor Jesus desta preocupação, desta inquietação. Fica livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz o Senhor passar adiante, prioriza honrar ao Senhor e Ele realizará uma obra. Quem crê nisso, diga amém. Mas em segundo lugar, quem prioriza honrar ao Senhor, recebe notícias em primeira mão. É o primeiro a saber. O Senhor havia morrido e todos em Jerusalém e adjacências já tinham tomado ciência daquela notícia, daquela triste notícia. O coração de muitos estavam pesarosos, eles estavam literalmente chorando luto pela falta do Senhor. Mas porque estas mulheres foram até o sepulcro no primeiro dia da semana com o intento de honrar ao Senhor, elas ali foram surpreendidas com uma notícia que encheu o coração delas de alegria. De alegria. Em primeira mão elas receberam a informação, uma informação do céu. Literalmente do céu. Por que vocês estão procurando aqui a Jesus o Nazareno? Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Elas foram as primeiras a saber. Quem prioriza honrar ao Senhor sabe qual é o plano
estabelecido no céu, sabe qual é a execução da obra do Senhor realizada na terra, e isto em primeira mão. E esta notícia aqui, essa informação que lhes foi confiada, que elas ali receberam, fez com que tudo na vida delas ganhasse novo significado. Quando nós tomamos conhecimento de que Jesus Cristo ressuscitou, isso tem implicações positivas em qualquer área da nossa vida. A notícia de que o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, ressuscitou, faz com que aquela má notícia, que era a causa da tristeza do nosso coração, seja então superada. Qual foi a notícia que fez com que o seu coração azedasse? Qual foi a informação que talvez nesses últimos dias chegou ao teu conhecimento, que trouxe grande pesar, sentimento de perda? E você sabe que a perda implica num período chamado de luto, de choro, de pranto. Luto não é um choro, não é uma tristeza apenas experimentada no momento em que nós nos vemos privados da comunhão de um ente querido, por ocasião da separação, da morte. Luto é qualquer coisa, qualquer pesar, qualquer processo de tristeza, de acomodação da informação, da perda de algo que não seja significativo. Existem pessoas que trabalham 30 anos na mesma empresa e de repente elas se veem sem emprego. Nem sempre por conta da demissão, mas por conta da aposentadoria. E elas então não sabem viver em outro ambiente que não naquele ambiente, e elas então se sentem perdidas. Elas se veem como que sem uma realidade, alguma coisa. Os irmãos estão até dando risada ali, né? Não dá, é uma outra rotina. E a gente então fica ali, né, curtindo um período de luto. É um sentimento de perda. Eu perdi. A gente só encontra razão para a alegria quando a gente tem os ouvidos abertos para aquilo que o céu comunica ao nosso coração. Jesus Cristo ressuscitou. Esta informação privilegiada deve preencher todo o nosso coração, fazendo-o blindado contra toda e qualquer notícia, toda e qualquer má informação que nos seja comunicada. Jesus morreu, todos se entristecem, mas estas mulheres, porque priorizaram honrar ao Senhor, recebem em primeira mão a informação de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Que esta informação do céu encha o seu coração de alegria e de paz. Como é possível suportar esta situação? Crendo no Cristo que ressuscitou. Como é possível lidar com este sentimento de perda? Crendo no Cristo que ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Que o seu coração seja preenchido por esta alegria. Mas só quem prioriza honrar ao Senhor recebe esta notícia, recebe esta informação e é tomado por esta paz, por esta alegria, por isso que substitui a perda e está para além daquilo que se perdeu. Volte-se para o Senhor. Jesus já havia ressuscitado, mas a grande maioria das pessoas que estavam ali, curtindo ainda o luto e a morte de Jesus, não tinham conhecimento. Existe algo que Deus já fez a teu favor, mas isso ainda não é do teu conhecimento. Volte-se para o Senhor. Priorize honrar ao Senhor. Deus enviará um mensageiro com uma nova de grande alegria, com uma notícia em primeira mão. Jesus ressuscitou. E como é maravilhoso quando a gente prioriza honrar ao Senhor e recebe em primeira mão estas notícias alegres.
porque a gente se torna instrumento de Deus e pilar dentro do nosso lar para motivar a outros que estão entristecidos. Talvez você seja a única pessoa da tua casa que esteja hoje, nesta manhã, aqui neste lugar, e te é comunicada uma mensagem do céu: Jesus ressuscitou. Deus fez algo que a maioria das pessoas ainda não sabem, mas você recebe o privilégio de saber. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo ressurreto entre os mortos, Ele vem em teu favor. Volta para o teu lar, e que você, no meio dos teus, seja essa pessoa que traga a motivação que falta para a tua casa. Ah, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem solução? Jesus ressuscitou. Eu fui na igreja hoje e me foi comunicada da parte dos céus uma mensagem em primeira mão, e eu transmito ela para vocês também. O Senhor está conosco. Deus vai abrir a porta, Deus vai desembaraçar o caminho, Deus nos fará livres de grande preocupação, Deus fará o trabalho pesado. Leve para o seu lar, leve para a sua casa, leve para a sua família essa nova de grande alegria. E mais, em terceiro e último lugar, quem prioriza honrar ao Senhor, além de ter o seu caminho desembaraçado, além de receber notícias em primeira mão, recebe também autoridade para anunciar o encontro de bênção e de restauração. O anjo do Senhor diz àquelas mulheres: olha, corram e falem com os discípulos e também com Pedro, que eles vão até a Galileia, porque ali o Senhor vai encontrar a eles. Elas receberam a incumbência e a autoridade de anunciar o encontro de bênção e de restauração. Elas vão até os discípulos e elas falam: o Senhor ressuscitou. E o Senhor está esperando vocês lá na Galileia, como Ele já havia dito a vocês. Há um encontro de bênção, há um encontro de restauração, e o Senhor me deu a autoridade de comunicar esta mensagem. Vão lá, e vocês vão encontrar o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Pode abrir a sua boca. Abra a sua boca e diga às pessoas: olha, o que você precisa é encontrar Jesus. E eu sei onde você pode encontrar Jesus. As Marias disseram: olha, vai lá na Galileia e você vai encontrar Jesus. E este encontro é um encontro de bênção, um encontro de restauração. E o texto sagrado diz que os discípulos e Pedro, que havia negado ao Senhor por 3 vezes, eles vão até a Galileia, e ali nada acontece num primeiro momento, e eles voltam o seu coração para as antigas atividades. Eles começam a pescar, e eles nada apanham, mas lá na praia, lá longe, existe uma figura que lhes dirige uma palavra e diz: filhos, tendes algo para comer? E eles disseram: não. E um olha para o outro e fala assim: eu conheço ele. E Pedro, então, afoito como era, né? Queria ser o primeiro a chegar, e já pula na água e começa a nadar, e chega lá, e era Jesus. Era Jesus. E quando os demais chegam e desembarcam, eles encontram uma fogueira acesa, ali havia brasa, e sobre a brasa existia ali peixe, e o Senhor então diz: se assentem para comer. Se estabelece então um encontro de bênção e um encontro de restauração, e todos estão ali pasmados, estão surpreendidos, e o Senhor dirige a sua palavra a Pedro e diz a ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E isso se repete por 3 vezes. 3 vezes Pedro havia negado o Senhor, e por 3 vezes ele agora se vê constrangido, se vê impelido
a confessar o seu amor para com o Senhor, e ele, Pedro ali, que havia negado o Senhor, ele é restaurado. O nosso Deus restaura. Esta manhã também é uma manhã de bênção, de reencontro e de restauração. Esta pessoa que disse a você, olha, vamos na igreja hoje, foi mensageiro do Senhor para te trazer aqui a este lugar, para que você pudesse ser abençoado e ser também restaurado. Talvez seu coração esteja entristecido, porque não apenas uma e outra vez você negou ao Senhor, mas por 3 vezes você negou ao Senhor, mas o Senhor é um Senhor que restaura. Em nome do Senhor Jesus, se aproprie desta bênção que da parte do Senhor nos é amplamente, abundantemente entregue nesta manhã de hoje. É um encontro de bênção, este é um encontro de restauração. Restauração. Louvado seja o nome de Jesus. Quem prioriza honrar ao Senhor recebe de Deus a autoridade para anunciar o encontro de bênção e o encontro de restauração. Dentro das suas limitações, dentro da sua fragilidade, na simplicidade das suas palavras, simplesmente diga a este e àquele que chega a você pesaroso, com o coração entristecido, amargurado, com o coração, com os caminhos totalmente bloqueados, embaraçados, tomado pela solicitude, pelas preocupações, carregando um peso, um fardo, sem saber o que Deus em Cristo já fez por ela. Diz para ela, você precisa encontrar Jesus, e eu sei onde Ele está. E quando você se encontrar com Jesus, você será abençoado e restaurado. Recebe de Deus esta autoridade. Recebe da parte do Senhor esta prerrogativa, este direito, este privilégio, esta unção, esta bênção. O Senhor unge os teus lábios. Não se admire se nos próximos dias alguém com intentos suicidas se chegar a você e abrir o seu coração e disser, olha, minha vontade é de me matar. Aí você entra com a palavra e diz, encontra Jesus. Eu sei onde Ele está. Grava isso na sua mente, grava isso no seu coração, porque de Deus você tem autoridade para comunicar a palavra de vida. E por que não dizer palavra de vida eterna, né? Eu me lembro ainda no tempo de faculdade, nos primeiros dias, aí então, por afinidade, né, o pessoal se agrupa, né, se reúne, né? E eu era mais da facção dos mais maduros, né? Aí então, um senhor chamado Marcelo se aproximou de mim, e a gente, na hora do intervalo, vamos tomar um café, e nós saímos ali, e eu não o conhecia, ele também não me conhecia, e ele então se vira para mim e fala assim, olha, eu me matriculei nesse curso para eu não me matar. Eu era um desconhecido. Como é que o homem revela toda a sua intimidade, aquilo que ele trazia no mais íntimo, no mais profundo do seu coração? Como é que isso acontece? E ele então diz, eu quero me matar, minhas dívidas são grandes, minha esposa quer o divórcio, meu filho está enveredando por um caminho que minha família não aprova, e eu quero me matar. Eu disse a ele, não se mate, Jesus te ama, volte-se para Jesus, Ele te abençoa, Ele te restaura. E foram estas as minhas palavras. Aí então, uma porta se abriu para ele, uma oportunidade de trabalho se abriu para ele, ele se transferiu o curso para amanhã, porque o trabalho era à noite, nós cursávamos a faculdade à noite. Aí então, durante alguns anos, só no último semestre, ele voltou para o período noturno, e ele se virou para mim e falou assim, eu estou frequentando a igreja tal, eu não me divorciei, eu não mandei meu filho embora, e eu não quero me matar, eu quero viver. Deus, em sua bondade, fez com que eu quitasse todas as minhas dívidas. Deus tem muita vida para você. Deus tem muita vida para você. Levante-se na força da graça de Deus e vença a todos os obstáculos, porque Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Não desiste não, Deus tem vida para você.
E se Deus colocar alguém ao longo desses próximos dias nesta condição, diga essa palavra. Ela vem do alto, vem de Deus, te é confiado, é colocada nas tuas mãos esta mensagem de vida. Aleluia, graças a Deus. O diabo está dando um pulo agora, porque ele contava como favas contadas a morte de alguém, mas Deus está desfazendo os laços de morte através de uma palavra que vai sair da tua boca. Abra a sua boca e declare a vida de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Basta o quê? Priorize honrar ao Senhor. Aí, ainda que isto implique em se expor a alguns riscos. As Marias, no momento em que muitas pessoas estavam ali contraídas, estavam ali, dentro dos seus lares, com as portas fechadas, elas abriram a porta. Eu vou honrar ao Senhor. Se expuseram a risco, se expuseram a crítica, se expuseram à perseguição, mas porque elas priorizaram honrar ao Senhor, porque elas passaram o Senhor na frente, o Senhor desembaraçou o caminho delas, as fez livre de grandes preocupações, lhes aliviou o peso, e mais, lhes comunicou da parte do céu uma informação privilegiada, em primeira mão, e deu a elas a autoridade para anunciar o encontro de restauração e de bênção. Quem crê nisso, diga amém. Você, seja homem ou seja uma mulher, você é uma Maria de Deus hoje, né? Você é uma Maria de Deus hoje, nesta manhã de hoje, porque você veio priorizar, que você determinou em seu coração priorizar, honrar ao Senhor. Esta é a mensagem e a bênção do Senhor sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Sentado como você está, feche teus olhos. Sentado como você está, feche teus olhos. Toda esta mensagem foi dirigida ao seu coração, mas houve um momento, uma frase que explodiu no seu coração como a voz de Deus. Deus falando contigo. O Espírito de Deus, quando você ouviu aquela palavra, te encaminhou a uma situação no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, lá no interior do seu coração. É a respeito disso que Deus está falando. Sim, é a respeito disso que Deus está falando. E é nisso que Deus quer agir. É nisso que Deus quer trabalhar. Você crê nisso? Então, com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Deus, eu recebo tua palavra. Hoje o Senhor falou comigo a respeito do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu esposo, da minha esposa. Hoje o Senhor falou comigo a respeito do meu trabalho. Hoje o Senhor falou comigo a respeito da situação do meu coração. Talvez algo que você nem mesmo expôs diante da sua esposa. Deus hoje aqui falou. É nisso que Deus quer agir. É nisso que Deus quer trabalhar. Simplesmente volte o seu coração e decida a partir de hoje passar o Senhor na frente. Priorizar, honrar ao Senhor. E o resto o Senhor vai fazer. E as demais coisas o Senhor realizará em teu lugar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus nós oramos. E entregamos em tuas mãos as nossas vidas, as nossas frágeis vidas. Tu conheces a nossa estrutura, tu sabes que nós somos pó, e nós isto reconhecemos, confessamos, publicamos, dependemos de ti. Sem ti nós nada podemos fazer. Deus bendito, Deus santo, quantas vezes o nosso coração, de forma egoística, faz com que nós venhamos enveredar por um caminho no qual o Senhor não está, e priorizamos os nossos interesses em detrimento dos interesses do Senhor. E isso faz com que a sua obra em nossas vidas seja bloqueada, fique estagnada. Mas hoje, de forma tão clara e poderosa, o Senhor nos disse: volta-te para mim, priorize honrar o meu nome, a honrar a minha bendita pessoa, e eu vou realizar tudo quanto você precisa. Então nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, inclina, move,
direciona o nosso coração de tal maneira que a nossa prioridade seja honrar ao Senhor em todas as atividades da nossa vida. Sim, nosso Deus, em nome de Jesus, faz com que nós tenhamos esta coragem, este santo atrevimento, esta ousadia de nos expormos às críticas, meu Senhor. Ó meu Pai, porque aqueles que buscam e priorizam honrar ao Senhor, por muitas vezes são perseguidos, são criticados, mas nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, porque porquanto, meu Senhor, vale a pena, Senhor, vale a pena, meu Senhor, fazer com que o nosso coração se abra para honrar ao Senhor, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, vai adiante de nós e desembaraça o nosso caminho, que esta porta se abra, que se estabeleça uma condição de vitória nesta causa judicial, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes esta pessoa tem ouvido não, mas em nome do Senhor Jesus, porque ela priorizou honrar ao Senhor nesta manhã de hoje, o Senhor vai adiante dela, para fazer o que ela não poderia fazer. Ó Deus bendito, Deus santo, faz com que esta pessoa se alegre e se surpreenda com a tua poderosa palavra, que ela chegando lá, já encontre a porta aberta, a pedra revolvida, em nome do Senhor Jesus. Faz aliviado este coração, meu Senhor, de todas as preocupações e de todas as inquietações. Concede, meu Senhor, suavidade, tranquilidade, leveza a estes corações. Tira de sobre estes ombros, ó meu Senhor, este peso que esmaga esta pessoa. Fica livre em nome do Senhor Jesus. Fica livre desse jugo, fica livre desta opressão do diabo, fica livre em nome do Senhor Jesus destas cargas que os demônios têm colocado sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor uma notícia alegre, em primeira mão: Jesus Cristo ressuscitou, e que isto inflame o teu coração, envolva a tua alma, de tal maneira que toda notícia negativa que você recebeu antes dessa seja anulada em nome do Senhor Jesus. Te pedimos ainda, ó soberano Senhor, nos concede esse santo atrevimento, nos concede, amado Jesus, esta ousadia, esta coragem, esta intrepidez, esta unção de anunciarmos o encontro de restauração, o encontro de bênção, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.